E olha só, pessoal, a Andréa Sadi acaba de trazer a notícia explosiva no Globo News de que a decretação da prisão de Eduardo Bolsonaro está a um passo de acontecer. Ela trouxe toda a investigação da Polícia Federal, provas robustas que foram encontradas pela polícia, que agora fecham um cerco de vez para cima do Bananinha, que está lá nos Estados Unidos atentando contra o Brasil. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa notícia, o vídeo do Globo News, mas antes eu queria que vocês dessem uma olhada nessa notícia que acabou de sair enquanto eu estava gravando o vídeo aqui, que mostra também o mesmo fato para vocês verem como a prisão dele está bem encaminhada. Olha só, para ministros do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Bolsonaro forneceu a prova final para a condenação por traição à soberania nacional. A prova final seria o fato de Eduardo Bolsonaro ter celebrado publicamente a decisão de Trump de aplicar a lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes e ter afirmado que essa sanção foi resultado direto de sua atuação nos Estados Unidos. Abre aspas para o que diz uma das fontes do Supremo Tribunal Federal. Ele já vinha dando seguidas provas de cometimento de um crime contra a soberania nacional e agora selou seu destino dentro do Supremo Tribunal Federal. Segundo essa notícia, pessoal, o destino de Eduardo Bolsonaro já está selado. Chupa que a cana é doce, meu filho. Agora vamos ver o vídeo aqui que está viralizando nas redes sociais da revelação de Andréa Sadi sobre a prisão de Eduardo Bolsonaro. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro escalando a crise, investigadores com quem a gente tem conversado, já avaliando que existe um material robusto para indiciar Eduardo Bolsonaro por coação. Indiciar Eduardo Bolsonaro por coação. Se fudeu. E aí, Valdo, Otávio, Daniel Lins, importante a gente colocar aqui que, obviamente, tem um rito, tem um processo. Então, a gente está vivendo em julho o recesso, né, dos poderes em Brasília. A expectativa agora é da conclusão desse inquérito por coação, atuação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, do procurador Paulo Gonet, nessa investigação, que foi aberta para apurar como o deputado Eduardo está atrapalhando o curso do processo no Supremo, na visão desses investigadores. PGR, né, O que foi, Valdo? Desculpa. a pedido da própria PGR. Que esse a pedido da PGR, exatamente. E aí o Supremo dá a palavra final, vai dar a palavra final sobre essa investigação. Então, como a gente está contando para vocês, vai escalando, né, Valdo? Porque havia uma expectativa de setores ali da direita de que quando veio o tarifaço, que eles pudessem recuar. E isso não aconteceu. Muito pelo contrário, eles foram avançando, tentando corrigir a rota do discurso, da narrativa deles, que era só para o ministro Moraes. Mas o tarifaço continua aqui. Hoje eu até ouvi, Otávio, de uma dessas fontes bolsonaristas dizendo essa lista de exceções contou com a articulação do Eduardo Bolsonaro. E, gente, assim, quem que vai conseguir? Eu estou dando fato, isso é o fato, eles estão tentando fazer isso. Análise. Quem que vai acreditar ou computar a Eduardo Bolsonaro exceção de lista de tarifa, sendo que a gente nem estava no radar? Como vocês viram aí pela análise da Andréa Sadi, fica claro que a Polícia Federal deve pedir a prisão de Eduardo Bolsonaro nos próximos dias. Os motivos seriam então as ameaças diretas feitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando o caso do pai dele, a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Fato é que a tensão mudou em Brasília, essa bomba explodiu nos bastidores e a Andréa trouxe todos os detalhes pra gente aqui que a Polícia Federal já tem as robustas provas contra o Bananinha. Chupa que a cana é doce, meu filho. Eu só tenho uma coisa pra dizer pro Eduardo Bolsonaro. Força, Bananinha. O Brasil não está com você. Outro que apareceu hoje com falas vira-latas foi esse cara aí, Romeu Zema. Ele disse em discurso que o Donald Trump tenta reconduzir o Brasil para onde ele nunca deveria ter saído. Olha a fala do cidadão, pessoal. Ele não acredita que o Brasil tenha força para ter independência. Segundo ele, o Brasil agora, além de tudo, também tem que sair dos BRICS, o que resultaria claramente numa submissão completa do Brasil aos Estados Unidos. Essa, na minha opinião, é uma das falas mais vira-latas da história. É verdade. E ele ainda foi além. Ele disse que o Bananinha é bem intencionado no que está fazendo nos Estados Unidos, atentando contra a soberania nacional, traindo a nossa pátria. E disse que caso Eduardo Bolsonaro seja preso, ele tem que ser anistiado. O Zema defendeu anistia a Eduardo Bolsonaro caso ele seja preso pelos crimes contra a soberania nacional. Que viagem é essa, velho? Falas completamente patéticas do governador de Minas Gerais.
Ele, que se identifica como pré-candidato à presidência, quer herdar o espólio bolsonarista e está dizendo esses absurdos agora. Só tem uma coisa que a gente deve dizer pra esse cara: você nunca vai fazer parte do clube do Bolsonaro e nunca vai ser o sucessor oficial dele. Por mais que você tente puxar saco dele e de seus filhos canalhas, isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, só vai piorar a situação pra você em relação à opinião pública. Vocês concordam? Outra notícia que mostra que o tarifaço norte-americano pode cair como um todo. Isso porque os senadores democratas fizeram uma aliança para tentar derrubar definitivamente a taxação sobre o Brasil, pelo motivo de que essa taxação irá atingir em cheio os próprios norte-americanos e não faz sentido do ponto comercial entre Brasil e os Estados Unidos que essa taxação seja mantida por Donald Trump. Como vocês sabem, foi noticiado ontem que Trump retirou mais de 700 itens brasileiros da lista de taxação que ele disse que vai aplicar sobre o Brasil, porém ainda restaram muitos produtos que custarão caro ao dia a dia do povo norte-americano, como por exemplo a carne bovina e o café. Então os senadores democratas norte-americanos preparam uma manobra para forçar que o Senado tenha que votar essas tarifas no plenário do Senado, onde a chance dessas taxas caírem definitivamente é muito grande. Olha só que notícia boa, pessoal! Finalmente os senadores democratas estão se levantando para bater de frente com Trump. E todo esse caos que ocorre no meio do bolsonarismo faz o presidente Lula ampliar o favoritismo para as eleições de 2026, segundo a nova pesquisa do Datafolha. O presidente ganhou espaço contra todos os candidatos da direita e da extrema-direita no primeiro e no segundo turno, pessoal. Com a ajuda dos próprios bolsonaristas que começaram a brigar entre si e também graças aos avanços dos bolsonaristas traindo a pátria brasileira e avançando contra o Brasil, contra a soberania nacional, com o apoio dos norte-americanos. A notícia revela que o Datafolha mostrou que o presidente Lula conseguiu ampliar sua vantagem sobre os nomes do bolsonarismo nas simulações de primeiro e segundo turno para a eleição presidencial de 2026. E os cenários são esses aqui, ó, pessoal. Contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Lula vence por 39-20. Humilhante a derrota de Eduardo Bolsonaro. Contra Flávio, Lula vence por 40-18%. Mais uma vitória humilhante. Contra Michele Bolsonaro, Lula venceria por 39,4%. Vocês estão vendo a diferença de porcentagem, pessoal? Lula amassaria qualquer um dos Bolsonaro que podem concorrer à presidência da República, já que Jair Bolsonaro não pode, né, pessoal? Também cotaram aqui os cenários de segundo turno e colocaram Jair Bolsonaro. Contra Jair Bolsonaro, Lula venceria por 47 contra 43. Contra Tarcísio, 45 contra 41. Contra Michele Bolsonaro, 48 contra 40. Contra Eduardo Bolsonaro, 49 contra 37, Flávio Bolsonaro, 48,37%, mostrando que o presidente tem uma vantagem bem ampla sobre a extrema-direita nesse momento. Citaram aqui também Ratinho Júnior, que tem uma porcentagem similar à porcentagem de... Citaram também o Ratinho Júnior, que tem uma porcentagem bem similar à porcentagem de Tarcísio, ficaria 45% para Lula contra 40% de Ratinho Júnior, e contra nomes de fora do núcleo bolsonarista, Lula mantém a ampla vantagem que já vinha apontada nas outras pesquisas. Contra Ronaldo Caiado, por exemplo, Lula teria 47-35% e contra Zema 46-36%. Ou seja, pessoal, essa notícia reflete que o bolsonarismo ruiu, que essas ações dos bolsonaristas nos Estados Unidos contra o Brasil ajudaram em muito na popularidade do Lula, principalmente porque o presidente Lula reagiu muito bem ao avanço dos imperialistas norte-americanos sobre o Brasil e defendeu a nossa soberania nacional, defendeu a nossa democracia e mostrou para os bolsonaristas que o Brasil não é terra de ninguém, que o Brasil tem que ser respeitado e ele fará o possível, ele fará tudo o que for possível para defender essa soberania, para defender a nossa soberania e o nosso país.